Muito bem, agora nós queremos falar um pouquinho sobre a marca da besta, tá, meu amado? O que é isso? Besta. É a profecia. A profecia está mostrando quem é a besta. Aqui, Apocalipse no capítulo 13, está falando aqui, o verso 1. Está dizendo aqui, Deus mostrou para o profeta João, vi então uma besta que subia do mar. Mar, Apocalipse 17, verso 15, está dizendo que mar é água, águas são povos, multidões e línguas. Então, multidão de gente, mar. Então, uma besta que saía do mar. Alguma coisa que sai do meio da multidão, que nasce dos povos, tá? Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Chifres aqui na profecia significam 3 coisas. Poder, rei ou reino. Tá? Poder, rei ou reino. Depende na ocasião que estiver atuando. Pode ser um poder, pode ser um rei, que você pode enxergar e vê-lo, ou pode ser um reino, que vai dominando, que vai mandando, que vai dando as diretrizes na terra. 7 cabeças, Apocalipse, no capítulo 17, verso 9, ali, e 10, está falando lá, que são 7 cabeças, são 7 montanhas, ou montes, aonde a mulher, a igreja, está assentada. Falando da localização geográfica. Mas também está falando no verso 10, são também 7 reis. E está falando, 5 já caíram, um ainda existe. E o outro virá, mas durará pouco tempo. Olha aqui, isso aqui é uma profecia velada que você não vai entender só em ler. Por quê? Aqui Deus mostrou para João que são 7 reis. Reis era no passado. No passado eram reis. Imperadores, depois reis, depois... Hoje é o quê? Papa. Hoje é Papa. O rei da terra, da cristandade, é o Papa. Então, o que acontece? Então, aqui está falando, 5 já caíram. São 7 reis, 5 já caíram. Certo? Existe. Falando lá no tempo de João. Por que existe? Um existe. E o outro ainda virá. E durará pouco tempo. Falando que são 7 reis, esse número 7, Apocalipse 17... Está falando esse número 7, ele é um número totalitário e ele é um número místico. Por quê? Porque é o 7. Você sabe que o pontificado papal chega aí aos 265 papas até agora, não é? Então, esse número 265 é que representa esse número místico 7, certo? Então está falando, desses 7, 5 já caíram. Qual é a metade de 7? A metade de 7 é 3,5. Então, se 5 já caíram, significa que caíram, já passaram, já governaram mais da metade. Mais da metade, certo? É um número místico. Então, o que acontece? Se 5 já caíram, 5 já passaram, um existe, então mais da metade já governaram. No tempo de João existia, esse que existia no tempo de João, ele pode ter durado de lá, do tempo de João, quando ele recebeu a profecia, até hoje, porque não é um número 1, mas esse 1, assim como o 5 abrangia mais da metade, que seria, no caso aí, mais de 130 papas, esse número 5, que já passaram. Porque a metade de 265 é o quê? É 130 e poucos, não é verdade? 132 por aí. Né? A metade. Lá está dizendo que mais da metade já passaram. Que é 5. A metade de 7 é 3,5. Esse número místico. Então, o que acontece? Esse número 1 também, ninguém sabe se é com 10, com 20, com 30 papas, não sabemos. Esse número 1 existe, ele abrange mais
quem sabe, mas até de 10 papas, né? Que está reinando. Agora, esse outro que vai vir também, ele não é o número 1 só. Esse outro que vai vir aí, ele vai ser uma sequência. Quem sabe depois desse aí vai escolher outro e é um número místico, esse número 7. E esse que vai vir, a Bíblia fala do anticristo que vai se levantar, certo? E vai se levantar para ditar na terra todas as regras, inclusive na questão adoração, tá, meu amado? Então aqui você tem que saber disso, aqui o que diz a Bíblia. Por isso que está aqui, ó. Apocalipse 13:1. 7 cabeças, 10 chifres, significando que 10 chifres tem muito poder. Chifre significa poder, rei ou reino. Se for num reino, é um reino poderoso. Se for um poder poderoso. Né? Se for um rei, também é um rei poderoso. Tá? Então diz aqui, ó. E sobre os chifres, os 10 chifres, 10 diademas. Diademas, lá em Apocalipse 2, verso 10, está falando que coroa é símbolo de vitória. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, coroa representa símbolo de vitória. Quer dizer que 10 chifres coroados, 10 chifres significa poder, rei ou reino. Então, é um reino poderoso que seria coroado na terra, que teria êxito, que teria poder na terra. E é justamente o que está acontecendo hoje. Olha o que diz aqui, ó. Esses 10 diademas em cada chifre, coroa de cada chifre. E sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Se cabeça representa papas, um papa que se diz ser infalível, por exemplo. É um título que seja ser aqui, ó, seja ser uma coisa que você sabe que ninguém pode. Infalível é só Deus. Então, como diz aqui, ó, a besta que vi, aqui, sob as cabeças um nome blasfemo. Um nome blasfemo. Teve papas no passado que se diziam ser o próprio Deus. E hoje você vê a cristandade na terra, se ajoelha e prostra diante de um papa como se ele fosse o próprio Deus. Você tem pessoas que têm a imagem do papa, tem tudo, porque reverenciam, porque cultuam e adoram. Então isso está na terra, são os ensinos daqui, tá? Agora o que diz aqui, ó? Apocalipse no capítulo 13, verso 1, está falando aqui que a besta sai do meio dos povos. Agora, quando você vê aqui para Daniel, no capítulo 7, o verso 7, você vai encontrar aqui Daniel falando que besta é um animal, né? Daniel capítulo 7, verso 7, Daniel está falando que besta é um animal, não é? É um animal, trazendo aqui a representação de um animal. Por quê? Porque no passado, os impérios do passado, os impérios eram representados por animais. Por exemplo, o leão representava a Babilônia. Né? E você vê aqui em Daniel capítulo 7, mostrando aqui, ó. Diz aqui, ó, eu, Daniel, fiquei... Aqui, Daniel no capítulo... Cadê o capítulo? É isso mesmo. Capítulo 7, está mostrando aqui, ó, do outro lado da página aqui, ó. Assim, ó. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, né, ele chama aqui de fera, de animal. O verso 1 diz aqui, no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, visões, e lhe assomaram a sua mente. Ele redigiu o sonho, dizendo assim, eis o começo da narrativa. Ele tomou a palavra, ele tomou, dizendo, eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. Mar é água, povos, multidões e língua. Do meio dos povos. Está dizendo aqui, ó. Diz aqui, ó. Diz aqui, ó. E 4 feras, ou animais, monstruosas, subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão. Olha aqui, ó.
Babilônia, com asas de águia. Enquanto eu contemplava, as suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto em pé sobre suas patas, como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado, representando Babilônia. Apareceu o segundo animal, a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso. Olha o urso aí, outro animal. Erguido de um lado, com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a este diziam, levanta-te e devora muita carne, representando os medos e os persas que venceram Babilônia. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, outro animal, semelhante a um leopardo. Olha o leopardo aqui, ó, que trazia sobre os flancos, os ventres, quatro asas de ave, tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado poder. Tá vendo? Então, esse leopardo representando Grécia. Então, Babilônia, meio dos persas, depois Grécia, dos gregos, de Alexandre o Grande. Agora vem o 4º animal aqui, ó. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a 4ª fera, o 4º animal, terrível e espantoso, e extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calgava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que havia procedido, né? E tinha 10 chifres. Aqui quando você chega no verso 19, diz aqui, ó, Daniel explicando aqui, ó, no verso 19, eu quis saber a verdade acerca da 4ª fera, do 4º animal. Não é o leão, não é o leopardo e nem o urso. Mas esse 4º animal é quem? Daniel quis saber. Que era diferente de todas as outras. Extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze. Que comia e triturava e depois calcava aos pés o que restava. E também sobre o que os 3 primeiros chifres caíram entre chifres que tinha olhos e boca que proferia palavras arrogantes, cujo aspecto era majestoso dos outros chifres. Estava eu contemplando esse chifre, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião de dias e foi julgado, né, o julgamento em favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Então aqui Daniel está mostrando aqui que esse quarto reino, quarta fera, representa um reino que domina a terra inteira. E primeiro rei, Babilônia, segundo, Medos Persas, terceiro, Grécia. E 4º reino aqui, Roma. Roma dominou na fase pagã no passado. E hoje Roma domina a terra inteira, na fase papal. Tá, meu irmão? Então aqui você percebe Apocalipse 13 falando quem é a besta. Agora, essa besta tem uma marca. Nós não vamos poder... essa besta, esse reino que domina na terra, ele tem uma marca, que é colocado. É colocado nas pessoas. Então você tem que acompanhar agora, porque nós vamos lá para Apocalipse 13 para que nós possamos enxergar essa marca. Tá, meu amado? Que nesse vídeo não vai ser possível, porque o tamanho do vídeo já chegou ao limite. Tá? Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.